As notícias não são boas, né? As notícias são desesperadoras. Desesperadoras. Por quê? O Flamengo tem aí uma série de possíveis desfalques para esse jogo. A lista de desfalques já não vai ter o Everton Ribeiro, que ainda está com lesão muscular. Não vai ter o Marinho mesmo. Esse, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Sempre fazendo a sua ajuda. Mas também lesionado. O Bruno Henrique é dúvida para o jogo, por conta dessa situação do trabalho específico que está sendo feito com o Bruno Henrique. A expectativa é que, mais uma vez, o Arrascaeta, por mais que ele tenha treinado com o elenco hoje, que ele ainda não apareça nessa partida de amanhã. Então, mais uma partida que a gente vai ter a parte criativa muito comprometida, caso o Arrascaeta não tenha condições, até porque o Flamengo já deve estar mirando o jogo de quinta-feira que vem contra o Fluminense, né? Pela Copa do Brasil, o jogo da volta. Então, o Flamengo deve estar fazendo um trabalho muito estratégico, já imaginando esse confronto da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, a situação não é fácil. O que eu imagino que aconteça provavelmente os jogadores que foram poupados no jogo contra o Nublense, como, por exemplo, o próprio Santos, talvez o próprio Wesley, que não foi poupado, ele não jogou por conta de expulsão, o Pulgar, mas quem que foi poupado? O Vitor Hugo talvez possa aparecer. Alguns jogadores que foram poupados nesse jogo contra o Nublense, provavelmente amanhã devem aparecer mais uma vez aí como titulares, até porque não é possível acreditar que o Sampaoli, eu vou olhar pertinho de vocês, não é possível acreditar que o Sampaoli vai escalar o Vidal como titular depois das desastrosas partidas que o volante fez. É impossível acreditar que eu vou me deslocar porque eu vou no jogo. Eu não consigo acreditar que eu vou sair de casa amanhã para ver o Vidal titular. De verdade, eu não consigo acreditar que ele vai fazer isso. Se ele fizer isso, ele já vai estar começando com o pé esquerdo no jogo de amanhã, porque na hora que aparecer a escalação na tela, a torcida já vai vaiar o nome do Vidal e provavelmente já vai vaiar também, e talvez, quem sabe, chamar o Sampaoli de burro. Segundo, o Vidal não tem condições nenhuma de jogo. O Vidal tá acabado. Assim, a nível de... Ele pode jogar no Chile tranquilamente. Talvez o nível do Chile não seja um nível tão competitivo. Talvez não. Com certeza o nível do Chile e outros países sul-americanos não são tão competitivos quanto o Brasil. Principalmente o nível e a exigência que o Flamengo vem tendo nos últimos anos. Então, assim, o Vidal, cara, é constrangedor ver o Vidal em campo. Assim, é ridículo, ridículo. Então, assim, não é possível acreditar que o Vidal vai ser titular no jogo de amanhã. Assim como também acredito que o Davi Luiz não apareça como titular no jogo de amanhã. Eu quero acreditar que o Léo Pereira foi apenas uma condição devido a uma provável lesão que ele tenha sofrido no jogo contra o Corinthians, que ele até faz o gol. Certo? Outro jogador que eu acho que a gente... Cara, esse jogo de amanhã, eu acho que era a hora do Sampaoli tentar um negócio diferente, até mesmo para tentar resgatar um pouquinho do torcedor para o seu lado, porque a verdade seja dita. Com os últimos jogos, as últimas apresentações, mesmo com vitória, que a gente, vencemos, caralho, vencemos. Com todo respeito, né, galera? O torcedor, ele botou um pezinho atrás aqui, ó. Tá ligado quando tu... Caraca, mané. Um pezinho atrás. Tu bota um pé atrás no trabalho. Eu acho que alguns torcedores começaram a colocar esse pé atrás com o Sampaoli já. Eu posso dizer que eu, inclusive, já começo a estranhar algumas coisas que acontecem dentro do Ninho do Urubu com relação aos jogadores e ao trabalho do Sampaoli. Quando começam a aparecer muitos discursos que não se conectam, é porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E, na minha opinião, isso está acontecendo. E aí, ó, o Rodolfo, Carlos, a Maria Aparecida tá falando aqui. Igor Jesus. Eu acho que o jogo de amanhã
seria um jogo muito importante para ele vir com o Igor Jesus, até mesmo para ele ver e ter uma real sensação do que o moleque pode ser capaz. Eu não estou dizendo nem que ele precise completar os 90 minutos, não. Mas eu acho que seria importante, até mesmo para colocar o Thiago Maia no banco para descansar, já que o Thiago Maia é o titular dele, já avisando o jogo contra o Fluminense, eu acho que era a hora dele rodar algumas coisas. Outro ponto, está na hora de entender que ou é Pedro ou é Gabigol. Porque, com todo respeito, os dois não estão funcionando. Não estou dizendo que eles não possam funcionar, até porque no ano passado funcionou, que foi uma beleza. Era gol, assistência para cima e para baixo. Hoje, Pedro e Gabigol não conseguem se relacionar dentro de campo. Não estão funcionando corretamente, como deveria. Os dois não conseguem fazer o momento defensivo do Flamengo funcionar. Os dois não estão conseguindo fazer o momento ofensivo do Flamengo funcionar. Por muitas vezes, o Pedro fica nulo em campo e o Gabigol se movimenta. Quando o Pedro sai e o Gabigol toma o lugar do Pedro, é o Gabigol que fica sem função. Por quê? Porque falta algumas movimentações ofensivas para fazer com que esses jogadores tenham a possibilidade de rodar, aparecer, sair da área. Um exemplo, Matheus França. Se a gente reparar na inteligência técnica e tática do Matheus França, quando um Gabigol sai da área, o Matheus França ocupa o espaço. Entende? Isso funciona porque o Matheus França não fica estático. O Matheus França ele se movimenta para a área, diferente do Pedro. Na minha opinião, o Pedro está ficando sempre encaixotado no meio dos zagueiros. E isso está matando o futebol do Pedro. Nesse último jogo, a gente até viu em alguns momentos o Pedro saindo da área para tentar ali buscar um jogo, tentar fazer um domínio. Mas, irmão, a bola está punindo o Pedro. Infelizmente, o Pedro, depois da lesão que ele sofreu, ele não está conseguindo mais ser o Pedro que a gente estava comemorando pelo menos um gol por jogo. Então, assim, o jogo de amanhã, até para preservar um dos jogadores, eu acho que era o momento do Sampaoli escolher ou o Pedro ou o Gabigol. Da mesma forma que eu acho que seria interessante ele tentar algumas coisas novas. Quer ver outra coisa nova que ele poderia tentar? O Matheus França centralizado, municiando esses jogadores. Pode colocar o Cebolinha. Tu quer colocar o Cebolinha para jogar? Bota esse porra para jogar, esse cara que escolhe sempre jogada errada. Quando dá um cruzamento certo num jogo, é certo que no jogo seguinte ele vai fazer alguma cagada, igual ele fez nesse jogo contra o Nublense. Mas do outro lado, bota o Matheus França, cara. O França não, bota o Matheus Gonçalves. Testa. Tenta, cara. Faz um negócio diferente. Tenta resgatar esse torcedor para próximo de você. Usar a garotada da base é um caminho. Porque o torcedor vai olhar e vai falar assim, caralho, ele tá tentando fazer coisa diferente. Ele tá bancando aquele jogador que no jogo passado, porra, andou em campo. Vou comprar a briga dele. Eu acho que é um momento do Sampaoli começar a comprar brigas com o elenco, porque o torcedor vai comprar a briga dele.